Eu paguei R$ 55.000 no buffet do casamento do meu filho. E mesmo assim, na hora dos agradecimentos, ele ignorou a minha existência. Só agradeceu o sogro, em voz alta, com o microfone na mão, diante de 200 pessoas. Eu fiquei olhando, em silêncio. Engoli seco. Mas por dentro, eu explodi. Ele não sabia, mas naquele exato momento, eu tomei uma decisão. Uma que ele nunca mais ia esquecer. Meu nome é Adalberto. Tenho 74 anos, sou aposentado e vivo numa casinha simples que eu mesmo reformei ao longo dos anos, no bairro do Cangaíba, aqui em São Paulo. Trabalhei quase 40 anos como motorista de ônibus, daqueles que conhecem cada rua da cidade, cada curva e buraco do asfalto. Nunca fui de luxo, nunca tive tempo para isso. Mas sempre tive um coração mole quando o assunto era família, principalmente quando se tratava do meu único filho, Marcelo. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentando a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. E quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também? Eu me lembro como se fosse ontem do dia em que o Marcelo apareceu lá em casa, todo animado, dizendo que tinha pedido a noiva em casamento. Era uma tarde abafada de verão, e ele chegou com um sorriso largo, quase saltando do sofá. "Pai, ela disse sim", ele gritava. Eu confesso que fiquei emocionado. Não porque eu gostasse da noiva, que sempre me tratou com certa frieza, mas porque era o sonho dele. Casar, construir uma família, mostrar para o mundo que ele era um homem de valor. Eu vi isso nos olhos dele. E eu quis ajudar. Naquela mesma semana, eu comecei a guardar dinheiro. Tudo que sobrava da aposentadoria, eu separava num envelope escondido no fundo do armário. Durante 5 anos. 5 anos, filho. Sem contar para ninguém. Nem para ele. Nem para os meus amigos do jogo de dominó da pracinha. Nem para Dona Iraci, que às vezes me emprestava uns pães quando eu atrasava a conta do mercado. Eu guardei porque eu queria que no grande dia o Marcelo olhasse para mim e dissesse: "Pai, obrigado." Só isso. Acontece que com o tempo o Marcelo foi mudando. A cada visita ele parecia mais distante. Começou a criticar minhas roupas, a casa, meus modos. Uma vez, ele me perguntou se eu ainda usava dinheiro em papel, como se fosse uma aberração. Eu ri, desconversando, mas doeu. Ele dizia que agora estava num outro círculo, que os amigos da noiva eram todos de um outro nível. Um dia, no meu aniversário, ele me deu um panetone vencido, e quando eu comentei com cuidado, ele respondeu: "Pai, é simbólico, não seja mesquinho." Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu continuei juntando o dinheiro. A noiva dele vinha de família rica. O sogro, seu Augusto, tinha fazendas, apartamentos, um carro importado para cada dia da semana e um ego do tamanho do Brasil. Sempre me olhava com desprezo, com aquele olhar de quem avalia o valor da sua camisa pela etiqueta. Mas eu ficava calado. Sabe por quê? Porque eu não queria atrapalhar o sonho do meu filho. Eu não queria ser aquele pai inconveniente que briga com a família da nora, que arruma confusão no casamento dos filhos. Eu só queria ser lembrado. Só isso. Quando chegou a semana do casamento, fui eu quem pagou o buffet. Sim, R$ 55.000. Eu entreguei o cheque pessoalmente. O dono do buffet até perguntou se eu queria colocar meu nome no contrato, mas eu disse que não precisava, que era presente, que o importante era o Marcelo ficar feliz, que ele não precisava saber agora. Eu só pedi uma coisa, que o cardápio tivesse o mesmo prato que eu fazia quando ele era pequeno. Arroz com galinhada e quiabo. Um pedido bobo, né? Mas era meu jeitinho de dizer: eu ainda estou aqui. No dia da festa, eu fui de terno alugado, sapato apertado, cabelo cortado na régua. Sentei numa mesa lá no fundo porque os primeiros lugares estavam reservados para os VIPs da família. A comida estava linda, os garçons impecáveis, os convidados, todos de nariz empinado. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu era, exceto meu filho, que passou por mim apressado, apertando mãos, rindo com o sogro
e nem olhou nos meus olhos. Mas a pior parte, a parte que me fez decidir tudo, foi o brinde. O Marcelo pegou o microfone. A noiva ao lado. A banda parou. Todos silenciaram. Ele agradeceu à equipe de fotografia, ao decorador, à cerimonialista, aos padrinhos e, por fim, ao sogro. Ao seu Augusto que fez tudo isso aqui ser possível, ele disse. E todo mundo aplaudiu. Eu fiquei com os olhos fixos, esperando. Talvez ele se lembrasse de mim. Talvez fosse uma surpresa. Mas não. Ele apenas sorriu e brindou. Naquele momento, enquanto o som das taças batia no ar, eu senti um nó na garganta, um gosto amargo. Levantei da mesa e fui até os fundos do salão, onde o chefe de cozinha estava coordenando o preparo da última leva de pratos. Me aproximei dele e disse com toda a calma do mundo: "Desculpa incomodar. O senhor pode fazer uma coisa por mim? Tudo que sobrar aqui, eu quero que seja embalado e entregue para os moradores de rua da região. Inclusive, se puder, já deixe uma mesa montada lá na calçada. Eles vão jantar aqui hoje." Ele me olhou sem entender, mas não discutiu, apenas assentiu com a cabeça. E assim, enquanto a festa seguia, enquanto o meu filho ria com os ricos, enquanto a música tocava e as luzes brilhavam, do lado de fora, uma fila foi se formando. Pessoas simples, com fome, com frio, que nunca teriam entrado naquele salão. Mas naquela noite, eles foram servidos com dignidade. E isso foi só o começo. Eu nem sei dizer o que eu senti naquele momento em que vi o primeiro prato saindo pela porta lateral do salão, servido com todo o cuidado por um garçom ainda meio sem jeito. A bandeja reluzia sob a luz da calçada, e o cheiro da comida quente logo atraiu o primeiro grupo de moradores de rua que dormiam ali pelas redondezas. Uma senhora com um lenço na cabeça olhou desconfiada. Depois olhou para mim, que estava parado na porta com as mãos cruzadas, e perguntou: "É de verdade, moço?" Eu só respondi: "É sim, senhora. Pode comer à vontade. É tudo para vocês." Aquela imagem me rasgou por dentro. Não de tristeza, mas de uma dor que só quem já foi ignorado pelo próprio filho entende. Eu vi ali naquela calçada mais gratidão nos olhos de desconhecidos do que eu tinha visto no olhar do Marcelo nos últimos 5 anos. Uma moça com o filho pequeno no colo chorava enquanto comia. Um homem mais velho me apertou a mão com força, sem dizer nada. E tudo que eu pensava era para eu estar lá dentro, rindo com meu filho. Era para ele estar aqui comigo, me agradecendo, me abraçando, dizendo que tinha se lembrado de tudo que eu fiz por ele. Mas ele estava lá dentro, cercado de bajuladores, e eu aqui, com os invisíveis. A verdade é que o Marcelo não foi sempre assim. Quando era pequeno, ele era meu companheiro. Íamos juntos de ônibus até a escola. Ele sentava no banco da frente e eu fazia questão de passar na padaria antes para comprar um pão de queijo que ele amava. A mãe dele morreu cedo. O Marcelo tinha só 7 anos. E fui eu quem cuidei dele. Não deleguei para ninguém. Não joguei nas costas da minha irmã, nem da minha sogra. Eu parei de fazer hora extra na empresa, deixei de aceitar uma promoção que me obrigaria a trabalhar em outro turno, tudo para estar em casa na hora do jantar com ele. E agora eu era um estranho na vida dele. Naquela noite do casamento eu permaneci ali do lado de fora. Nem voltei para a mesa. Fiquei observando. A cada prato que saía, mais gente chegava. Uma fila se formou na lateral do salão. E eu pedi que ninguém interferisse, que deixassem aquele povo comer com dignidade. Teve um momento em que um segurança veio perguntar o que estava acontecendo e eu só mostrei o papel com o recibo do buffet. Fui eu quem pagou, e eu decido quem come. Ele não discutiu. Voltou para o canto dele. Mas eu vi que alguns convidados começaram a reparar no movimento. Lá dentro, o Marcelo seguia posando para fotos com o sogro, fazendo stories com os amigos da noiva e se gabando da decoração de revista. Nenhuma palavra sobre mim, nenhum olhar. Era como se eu nem estivesse ali. E sabe o que mais me doeu? Ver a frieza no rosto dele, um sorriso ensaiado, como se aquele casamento fosse só uma vitrine para mostrar para o mundo o quanto ele subiu de vida e o quanto ele já não fazia parte da minha. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a mudar.
A raiva deu lugar a uma espécie de lucidez. Eu percebi que passei os últimos anos tentando agradar alguém que já tinha decidido que eu não era mais parte da vida dele. Eu era só o pai que morava longe, que usava camisa puída, que ainda dava bom dia para o vizinho. Eu não era digno de ser apresentado à roda de amigos. Eu era só o motorista de ônibus aposentado. Mas naquela calçada, com aquelas pessoas, eu era alguém. Eu era o homem que deu um banquete para os esquecidos. Teve uma hora em que um dos convidados, um rapaz engravatado, devia ser amigo do sogro, saiu do salão para fumar e ficou olhando aquilo tudo com cara de nojo. Ele chegou perto e disse: "O que é isso? Vocês vão transformar o casamento num sopão?" Eu olhei firme para ele e disse: "Pelo menos aqui fora tem gente que sabe o valor de um prato de comida." Ele riu, debochou e voltou para a festa. Mas eu continuei ali, firme, como um general num campo de batalha, defendendo o pouco de dignidade que me restava. Lembro que perto do fim da noite, quando os últimos pratos estavam sendo servidos, um garoto de uns 8 anos puxou minha calça e perguntou: "O senhor é o dono dessa festa?" Eu sorri e disse: "Hoje sou." E naquele momento, eu juro por tudo, eu senti paz, porque talvez o Marcelo nunca mais vá me chamar de pai com carinho. Mas aquele garoto naquela noite me viu como um homem importante, como alguém que fez diferença. Quando a festa acabou e os convidados começaram a ir embora, vi de longe o Marcelo entrando no carro com a noiva. Ele nem olhou para trás, nem se despediu. Mas tudo bem, porque ali, do lado de fora, eu recebi mais abraços do que em todos os natais dos últimos 10 anos. E no fundo, eu sabia, aquilo tudo que ele achava que era para impressionar os ricos, acabou marcando mesmo foi o coração dos pobres. Mas o que ninguém esperava era o que viria no dia seguinte. No dia seguinte, eu acordei cedo como sempre. Mesmo com a noite anterior ainda martelando na minha cabeça, meu corpo já estava acostumado a levantar antes do sol nascer. Fiz meu café passado na hora, do jeito que gosto, forte e amargo, e sentei na varanda da minha casa, ouvindo os passarinhos e o barulho de algum caminhão virando a esquina. Tudo parecia igual, mas dentro de mim, eu sabia. Alguma coisa tinha mudado. Eu já não era mais o mesmo pai que aceitava tudo calado. Aquele velho que achava que amor de filho justificava qualquer humilhação, tinha ficado no casamento. Foi só depois das 8 da manhã que meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha, uma voz irritada. "Pai, o que foi aquilo ontem? Que palhaçada foi aquela? O que o senhor fez?" Era o Marcelo. E nem bom dia ele deu. Nem perguntou se eu estava bem. Só queria saber por que a calçada da festa virou um restaurante popular. Nas palavras dele: "Você envergonhou a gente", ele disse. "Você fez todo mundo comentar." O sogro da Cláudia ficou furioso. Eu fiquei em silêncio. Só ouvia. Até que ele soltou: "O senhor não tinha o direito. Aquela comida não era sua." Eu respirei fundo e respondi, com a voz mais calma que consegui: "Marcelo, aquela comida era sim minha. Foi eu quem paguei. Com o dinheiro que eu juntei por 5 anos, centavo por centavo, para ver você feliz naquele dia. Mas você nem se deu ao trabalho de lembrar que eu existia. Nem meu nome você falou." Do outro lado da linha, silêncio. Mas eu sabia que ele estava lá, remoendo. E aí ele falou: "E você queria que eu agradecesse pelo quê? Pelo senhor aparecer lá todo simples, envergonhando a gente na frente dos convidados?" Meu coração gelou. "A verdade, pai, é que o senhor não combina mais com a minha vida." Aquilo me bateu como uma bofetada. E não foi a primeira vez que ele me disse algo parecido. Mas dessa vez, foi diferente. Porque eu já não estava mais com aquele sentimento de tentar agradar. Eu estava só. Triste. Triste por perceber que tudo que eu fiz por ele, desde o primeiro uniforme de escola até o dia do casamento, nunca foi o bastante. Que para ele, eu sou só o velho que envergonha. E sabe o que é pior? É que eu já sabia disso. Mas eu não queria aceitar. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado por um tempo, olhando para o nada. O café já tinha esfriado, mas eu não tive coragem de levantar. Então fui até o quarto e peguei uma caixinha de madeira que ficava embaixo da cama.
Era onde eu guardava tudo que tinha valor emocional para mim. Dentro, tinha uma foto dele pequeno, no meu colo, comendo pamonha numa quermesse. Eu com o uniforme da aviação sul paulista, ele com os dentinhos tortos e um sorriso bobo. Peguei a foto e fiquei olhando por um tempo. Depois peguei um bilhetinho que ele tinha escrito na escola, ainda no pré. Papai, te amo até a lua e voltar. Tava todo amarelado, dobradinho, guardado ali por mais de 30 anos. Me perguntei onde foi que eu errei. Onde foi que aquele menino doce virou esse homem arrogante? Será que fui eu? Será que mimei demais? Será que deixei de mostrar os limites? Ou será que ele só cresceu num mundo onde humildade virou sinônimo de fracasso? Não sei. Mas o que eu sei é que eu não ia mais me deixar ser humilhado. E foi nesse instante que uma ideia começou a crescer dentro de mim. Peguei meu caderno de anotações. Era um caderno velho, de capa dura azul, que eu usava para fazer contas da aposentadoria e anotar tarefas do dia a dia. Na última folha, comecei a escrever. Uma carta. Não para ele, mas para mim mesmo. Eu escrevi tudo o que eu sentia. Escrevi sobre o buffet, sobre os moradores de rua, sobre o orgulho de ter feito aquilo. Escrevi sobre a dor de ouvir meu próprio filho dizendo que eu não combinava mais com a vida dele. E quando terminei, eu escrevi com letra firme. A partir de hoje, eu volto a ser quem eu era antes de mendigar amor. Porque amor não se mendiga. Fechei o caderno e fui até a rua. Fiquei observando o movimento da feira que estava começando a ser montada na esquina. Era sábado. E eu pensei, será que algum daqueles que comeram ontem ainda estão por aqui? Caminhei até o local da festa. Estava tudo desmontado, mas ainda havia caixas e sacos de lixo para todo lado. E ali, encostado na mureta, vi o mesmo garoto que tinha me chamado de dono da festa na noite anterior. Ele me reconheceu e correu até mim. Moço, obrigado por ontem. A comida estava uma delícia. A minha mãe chorou de alegria. Aquilo me desmontou por dentro. Aquele menino com os olhos brilhando me fez sentir mais humano do que todas as palavras do meu filho jamais conseguiram. Eu abaixei, segurei nos ombros dele e disse: foi um presente, meu filho. Vocês merecem coisa boa também. Ele sorriu e me abraçou. E naquele abraço, eu entendi que às vezes a gente planta amor num lugar, mas ele floresce em outro. E foi ali que eu tomei outra decisão. Aquilo não ia parar ali. Eu ainda tinha voz. Eu ainda tinha história. E eu ainda podia fazer algo maior do que ser o pai esquecido no canto da festa. Mas antes, eu precisava fazer uma visita. Uma que já estava atrasada há tempo demais. A visita que eu precisava fazer não era para ninguém da família. Não era para vizinho, nem para a igreja. Era para o lugar onde tudo começou a mudar dentro de mim, o abrigo. Eu peguei um ônibus em direção ao centro da cidade, desci na Avenida Rio Branco e caminhei mais uns 15 minutos até chegar na Casa de Passagem Esperança, um abrigo pequeno, improvisado num antigo prédio abandonado que um grupo de voluntários reformou com doações. Eu já tinha ouvido falar deles num daqueles panfletos que entregam na feira. Nunca tinha ido, mas algo dentro de mim me empurrava para lá naquele sábado. Quando cheguei, tinha umas 20 pessoas na calçada. Algumas deitadas em papelão, outras trocando palavras curtas. O cheiro era forte, mistura de suor, tempo e descaso. Mas não me incomodou, pelo contrário, me senti no lugar certo. Entrei devagar e fui recebido por uma moça de cabelo preso e voz doce. Bom dia, senhor. Procurava alguém? Eu respirei fundo e respondi. Na verdade, eu vim agradecer. Ela franziu a testa confusa. Agradecer? Eu então contei com calma tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Falei do casamento, da comida, do gesto impulsivo que virou jantar para tanta gente invisível. Ela me ouviu com atenção e, no final, segurou minha mão. O senhor não imagina o que isso significou para eles. Nem sempre é sobre comida. É sobre se sentir visto. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Ser visto. Porque era exatamente isso que eu não sentia havia anos. Meu filho me via como incômodo,
Minha nora me via como um fardo. A sociedade me via como alguém que já deu o que tinha para dar. Mas ali, naquela casa de passagem, eu era alguém que fez diferença. Foi quando um senhor de barba branca e olhos fundos se aproximou. Ele usava uma bengala improvisada com um cabo de vassoura e andava com dificuldade. Me olhou firme e disse: "O senhor é o tal do banquete?" Eu ri de leve. "Não sei se sou, mas fui eu quem mandou a comida." Ele assentiu com a cabeça. Fazia 3 dias que eu não comia quente. Aquela marmita salvou minha noite. E eu nem sabia o nome do senhor. Me apresentei. "Adalberto." Ele segurou minha mão por uns segundos e disse: "Obrigado, Adalberto. Isso vale mais que qualquer medalha que já me deram." Eu perguntei: "O senhor serviu o exército?" Ele sorriu triste. 20 anos. Depois fui esquecido. E voltando para casa, eu fiquei pensando o tempo inteiro. Quantas histórias como a minha existem por aí? Quantos pais foram trocados por status? Quantos idosos foram calados dentro da própria família? Quantos foram silenciados porque não têm mais utilidade? Eu passei a vida dirigindo ônibus, mas agora eu via que minha missão era outra: contar essa história, fazer ela chegar em outros ouvidos, porque o que me fizeram, fazem todo dia com alguém por aí. Na semana seguinte procurei um rapaz da vizinhança que mexia com internet e gravações. O nome dele era Daniel, tinha uns 30 anos e era filho da dona Eunice, que me conhecia desde que ele usava fralda. Fui até a garagem da casa deles, onde ele tinha montado um estúdio improvisado com computador, microfone e uma câmera em cima de uma pilha de livros. "Seu Adalberto, que honra! O que o senhor quer gravar?" Ele me perguntou rindo. E eu disse: "Minha história. Eu quero contar tudo. E se você puder, me ajuda a jogar isso na internet, porque eu sei que alguém precisa ouvir." Gravamos no mesmo dia, um take só. Eu sentei numa cadeira de plástico, coloquei uma camisa limpa e falei olhando para a câmera como se estivesse conversando com alguém muito querido. Contei sobre o buffet, o casamento, a vergonha que senti, a fila de moradores de rua e, por fim, a paz que encontrei. Quando terminei, Daniel estava com os olhos marejados. "O senhor não quer cortar nada?" Eu balancei a cabeça. "Não. Deixa tudo. Que sintam cada palavra." 2 dias depois, ele me mostrou o vídeo no ar. O título era simples: A história do pai que foi ignorado no casamento do filho e fez algo inacreditável com a comida. Em menos de 24 horas, já tinham milhares de visualizações. Comentários de gente do Brasil todo. Gente dizendo que chorou, que se lembrou do próprio pai, que se reconciliou com a mãe depois de ouvir minha voz. Eu não sabia nem como reagir. Só sentia que alguma coisa grande estava acontecendo. Mas o que eu não imaginava era que meu filho também ia ver. Foi numa terça-feira à tarde que o telefone tocou de novo. Eu estava lavando o quintal quando ouvi o toque insistente vindo lá da sala. Corri com a mangueira na mão ainda pingando. Atendi sem nem ver quem era. E a primeira coisa que ouvi foi o silêncio. Aquele silêncio seco, carregado. Eu conhecia bem. Era o silêncio do Marcelo quando estava com raiva. Do outro lado da linha, depois de alguns segundos, ele finalmente falou. Só 2 palavras. Vi o vídeo. E ficou mudo de novo. Eu me encostei na parede e esperei. Sabia que vinha mais coisa. Ele continuou. "Você expôs nossa família para milhões de pessoas, pai. Agora todo mundo está comentando. Gente da empresa da Cláudia viu. O sogro dela está furioso. Disse que nunca mais quer ouvir falar do seu nome. Você manchou o nosso nome com essa história de pobre na porta da festa." E foi aí que eu senti. Ele não estava ligando para conversar, nem para entender o que eu sentia. Ele só queria que eu apagasse o vídeo. Fiquei calado um tempo. Ouvi cada palavra dele como se fosse uma agulha entrando devagar na pele. Quando ele parou de falar, respirei fundo e disse com calma: "Marcelo, você sabe por que aquele vídeo está rodando o mundo? Porque tem gente que sente essa dor todos os dias. Gente como eu. Pais que deram tudo e só ganharam desprezo. Eu não falei seu nome em nenhum momento. Não mencionei sua esposa. Só contei a minha parte da história. E se ela doeu em você, talvez seja porque tem verdade demais ali." Ele ficou sem reação. Depois tentou mudar o tom.
Pai, olha, eu só tô dizendo isso porque quero proteger a nossa imagem. Imagina se alguém da empresa vê. Isso pode afetar meu trabalho. Dei uma risada sem alegria. Marcelo, você tá preocupado com sua imagem. Mas e a minha dignidade? E os anos que eu passei tentando ser um bom pai? E as noites que eu dormi com fome para guardar dinheiro para você ter o melhor casamento possível? Isso você não quer lembrar, né? A ligação terminou fria. Ele disse que eu estava sendo injusto, que eu não entendia o quanto ele lutava para se manter no topo. No topo! Essa palavra me ficou na cabeça o dia inteiro, porque enquanto ele se preocupava em subir, eu só queria voltar a ser visto. Nem amado, nem adorado. Só visto. Como pai, como ser humano. E agora quem estava me vendo era o mundo. O vídeo continuava crescendo. Me chamaram para participar de um programa de rádio local. Fui, de boné e camisa limpa, contando mais uma vez minha história com calma e firmeza. O apresentador me olhava emocionado. No fim, ele disse ao vivo: Seu Adalberto, o senhor não foi só um pai, o senhor foi um exemplo. E naquele momento, eu chorei. Pela primeira vez em muito tempo. Chorei porque aquelas palavras que eu esperei anos para ouvir do meu filho vieram da boca de um estranho. Nos dias seguintes, recebi cartas. Isso mesmo, cartas. Pessoas de vários estados mandando bilhetes escritos à mão, dizendo que minha história tocou suas vidas. Uma senhora de Minas contou que ligou para o pai depois de 5 anos sem se falarem. Um rapaz do Acre disse que me ouviu e levou o pai para jantar fora pela primeira vez. E eu só agradecia. Porque no meio de tanta dor, algo bonito estava nascendo. Um dia, fui chamado por um grupo de voluntários que ajudava moradores de rua na região da Sé. Eles tinham visto o vídeo e queriam me convidar para participar de uma ação solidária num domingo. Aceitei na hora. Cheguei lá e vi dezenas de pessoas servindo sopa, cortando cabelo, doando roupas. Gente que não tinha muito, mas dividia o pouco. Me colocaram para servir arroz com carne moída. E sabe o que aconteceu? Um dos rapazes na fila me reconheceu. É o senhor do vídeo, né? Eu sorri e confirmei. Ele estendeu a mão e disse: Obrigado por nos lembrar que a gente também é gente. Voltei para casa naquele dia com o coração aquecido. Sentia que a vida estava me dizendo alguma coisa, que tudo que eu aguentei, tudo que eu calei, agora estava servindo para curar outros. Mas mesmo assim, uma ferida seguia aberta. A ferida de ter um filho vivo, que me tratava como morto. Até que um dia, recebi uma notificação no celular. Uma mensagem. Vinha dele. Pai, podemos conversar? Fiquei olhando para a tela. Meu dedo tremia, mas meu coração ainda não tinha certeza do que fazer. Eu fiquei parado, olhando para aquela mensagem como se fosse uma miragem. 3 palavras. Podemos conversar? E vinha dele, do Marcelo. Depois de tudo. Depois da humilhação na festa. Depois da ligação dura. Depois de anos de desprezo disfarçado de indiferença. Meu dedo encostava na tela, mas eu não conseguia responder. Uma parte de mim gritava para aceitar, para correr, para ouvir a voz dele dizendo: Me perdoa, pai. Mas a outra parte estava cansada e com medo. Medo de me iludir de novo, de abrir o peito e tomar outra pancada. Deixei o celular na estante e fui andar pela casa. Casa simples, mas era meu lugar. O chão rangia em alguns pontos. As paredes tinham marcas do tempo. Eu sabia onde cada azulejo trincado morava. Era o lar que eu mantinha com o pouco da aposentadoria, onde ninguém me julgava pela roupa, pela profissão, pelo nome. Ali eu era só eu. Mas naquele dia, parecia que até as paredes estavam esperando minha resposta. Esperei até o fim da tarde. Fiz um café, tomei sozinho na varanda, pensando na vida. Lembrei da mãe do Marcelo, da voz dela, do jeito como ela me dizia: Não endurece, Beto, a vida já é dura demais. Ela morreu cedo, mas deixou um eco que me acompanhava. Talvez, se ela estivesse viva, teria me dito para dar uma chance. Talvez. Então, respirei fundo, peguei o celular e respondi: Se for para conversar de verdade, sim. Ele respondeu quase na mesma hora: Posso passar aí amanhã à noite? E passou.
Na noite seguinte, ouvi o barulho do carro parando em frente. Era um sedã preto, novo, desses que nem sonho mais em dirigir. Ele desceu de roupa social, blazer escuro, sapato brilhando. Parecia mais um executivo do que o menino que andava de chinelo pelo quintal da nossa casa. Bateu palmas no portão, com um certo peso no rosto. Quando abri, ficou parado me encarando. Não sorriu. Nem eu. Ficamos ali alguns segundos medindo a distância entre nós. E era enorme. Convidei ele para entrar. Sentamos à mesa da cozinha. A mesma onde ele fez lição de casa, onde eu servi sopa nas noites frias, onde a gente jogava dominó aos domingos. Só que agora, o ar era outro. Ele começou dizendo que tinha se sentido exposto, envergonhado, pressionado pelos colegas da noiva, pela sogra, por gente da empresa. Você destruiu a minha imagem, pai, ele disse. E eu fiquei ali ouvindo, esperando que, em algum momento, ele dissesse: mas eu me dei conta do quanto fui injusto, mas isso não veio. Em vez disso, ele tirou uma pasta da mochila e disse: fiz um acordo com o sogro, vamos tentar abafar essa história. Se você puder tirar o vídeo do ar, a gente pode até te ajudar com alguma coisa. Ajuda. Essa palavra me feriu como uma faca. Ele ainda achava que eu fiz aquilo por dinheiro? Que tudo aquilo era chantagem emocional para ganhar favor? Eu me levantei devagar. Fui até o armário e peguei a velha caixinha de madeira. Abri, tirei a foto dele criança, dobrei e coloquei sobre a mesa. Você lembra disso aqui? Perguntei. Ele olhou sem emoção. Lembro. Então olha bem, eu disse. Esse aqui era o menino que me dizia que queria ser como eu, que chorava quando eu ia trabalhar à noite, que pedia para eu contar a mesma história antes de dormir. Esse menino sumiu, e no lugar dele ficou um homem que troca dignidade por imagem pública. Ele ficou calado. Então eu disse: não vou tirar vídeo nenhum. Eu não falei mentira, não falei seu nome. Só contei minha história. E se isso doeu, talvez você precise olhar para dentro, não para fora. Ele ficou imóvel. Não gritou. Não chorou. Só guardou a pasta, levantou e disse: você escolheu seu lado, pai. Eu respondi sem levantar da cadeira. Não escolhi lado nenhum, só parei de me esconder. Ele foi embora, sem abraço, sem despedida. E mais uma vez, o portão se fechou atrás dele como um ponto final. Naquela noite, dormi com o coração apertado. Mas pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Porque eu sabia que, mesmo doendo, eu tinha feito o que era certo. Não por orgulho, mas por respeito próprio. Porque chega uma hora na vida em que a gente precisa escolher entre agradar os outros ou salvar a si mesmo. E eu escolhi me salvar. No dia seguinte, o sol nasceu igual. A rua tinha o mesmo silêncio das manhãs comuns, com os vizinhos varrendo a calçada e o rádio da padaria tocando alguma moda antiga. Mas por dentro, eu sentia um peso diferente no corpo. Não era tristeza. Era como se algo tivesse finalmente assentado no fundo do peito, depois de anos boiando, incomodando, tirando o sono. Quando eu fechei o portão atrás do Marcelo na noite anterior, não fechei só a visita. Fechei um ciclo. Fechei a ilusão de que ainda existia algo ali que bastava eu insistir para voltar a ser como antes. Eu não chorei. Nem me culpei. Não fiquei pensando no que eu poderia ter dito diferente. Porque eu finalmente entendi que o problema não estava nas palavras. Estava na ausência de reconhecimento, na falta de vontade de enxergar o outro como ele é. E por mais que eu tenha tentado mostrar, contar, dar tudo de mim, o Marcelo já não queria ver. Ele queria um pai enfeitado, compatível com o que ele achava que era ser alguém. Só que eu sou um homem simples, e disso eu nunca vou me envergonhar. Naquela tarde fui ao banco. Fiz uma coisa que há tempos vinha ensaiando, mas que agora me pareceu mais urgente do que nunca. Entrei com passos firmes, puxei a senha, esperei pacientemente. Quando me chamaram, fui direto ao gerente, um rapaz novo, educado. Disse que queria rever minha conta, reorganizar meus acessos e principalmente mudar os beneficiários. Ele me perguntou se eu tinha certeza. Respondi com um sorriso leve. Tenho sim, meu filho. Chegou a hora de colocar as coisas no lugar. Cancelei a procuração que dava poderes ao Marcelo sobre minhas finanças.
Sim, porque anos atrás ele insistiu que seria mais fácil assim, caso eu ficasse doente ou precisasse de ajuda. Eu assinei, confiei, como quem assina de olhos fechados, acreditando no amor do filho. Agora, desassinei. Não por vingança, mas por justiça. Porque depois do que ele me disse, eu sabia que não era prudente deixar mais nada em mãos que não valorizam o que vem da raiz. Saindo do banco, me sentei no banco da praça em frente. Vi as crianças brincando, os velhinhos conversando, e fiquei ali, pensando em como o mundo gira e ninguém presta atenção na dor dos outros. Mas naquele momento, mesmo rodeado de anônimos, eu me senti mais acompanhado do que em muitas festas de família. Peguei meu celular e vi novas mensagens no vídeo. Comentários de netos que ligaram para os avós, de pais que choraram ao assistir, de gente simples dizendo que se sentiu abraçada. Aquilo me aquecia. Era como se aos poucos eu fosse ganhando uma nova família. De sentimentos, não de sangue. Mais tarde, já em casa, fui até o quarto, abri a gaveta e peguei uma carta. Era da mãe do Marcelo. Uma das poucas que ela me escreveu quando ainda estava viva nos tempos difíceis. Você é um homem bom, Beto. Nosso filho ainda vai perceber isso. Mas se não perceber, segue firme, porque você merece amor, não esmola emocional. Essas palavras me vieram como um sussurro. Ela já sabia. Lá atrás, ela já sabia que talvez o Marcelo se perdesse no caminho. E me avisou. Mas a gente nunca quer acreditar, porque pai sempre espera. Depois da janta, algo me impulsionou a sair de casa. Caminhei até a mesma calçada onde, dias antes, a fila dos moradores de rua tinha se formado. Estava vazia agora, mas eu quis sentar ali. Sentei no degrau da mureta, com a mão no queixo, e fiquei olhando a rua como se esperasse alguém. E, de certa forma, eu esperava. Esperava que a vida me trouxesse alguma resposta. Algum sinal de que eu não estava sozinho nessa jornada. Foi aí que vi uma figura vindo do fim da rua. Era aquele mesmo menino que tinha me chamado de dono da festa. Vinha com a mãe, de cabeça baixa, empurrando um carrinho com umas roupas. Quando me viu, sorriu e correu até mim. Moço! Oi de novo! Eu me levantei, abracei ele. A mãe chegou logo atrás, envergonhada. Desculpa incomodar, é que ele quis passar aqui e disse que sonhou com o senhor. Eu ri. Sonhou, é? E ele animado. Sim, que a gente jantava junto de novo, o senhor contando história. Eu não segurei. Convidei os dois para minha casa. Fiz café, preparei um arroz com ovo e tomate, cortei pão. Coisa simples. Mas naquele jantar improvisado, com aquela mulher e aquele menino sentados à minha mesa, eu senti uma coisa que fazia tempo que não sentia. Pertencimento. Eles ouviam cada palavra com atenção. O menino ria das minhas histórias da época do volante. A mãe olhava com ternura. E eu pensei, talvez a gente não escolha a família de sangue, mas pode sim escolher a quem dar o coração. Quando eles foram embora, já era tarde. Fiquei sozinho outra vez, mas não me senti vazio. Eu sabia que aquele gesto simples tinha gerado mais calor do que toda aquela festa cara do meu filho. E naquele silêncio de fim de noite, olhei para o céu e disse baixinho, obrigado, meu Deus, porque mesmo entre os cacos, ainda há luz. E foi exatamente nesse momento que escutei um barulho vindo do portão. Um envelope sendo empurrado por debaixo. Fui até lá, devagar. Peguei o papel. Era uma carta, manuscrita. Reconheci a letra na hora. Era dele. A letra era dele. Disso eu não tinha dúvida. Aquela letra grande, torta nas curvas, do jeito que ele escrevia desde criança. O envelope estava dobrado com cuidado, mas sem remetente, sem nenhuma mensagem por fora. Apenas meu nome escrito em letras firmes. Pai. Fiquei olhando por alguns segundos antes de abrir. O coração acelerou, mas as mãos estavam calmas, como se meu corpo já tivesse aprendido a esperar pouco, mesmo quando algo parecia promissor. Voltei para dentro, me sentei na beirada da cama e, com um movimento simples, rasguei a aba do envelope. A carta tinha 3 páginas, escritas com caneta preta, sem rasuras. Começava direto. Pai, se você está lendo isso, é porque eu ainda acredito que talvez exista algum espaço entre nós que não esteja completamente quebrado.
Respirei fundo. Continuei. Ele dizia que ficou em choque com a repercussão do vídeo, que não esperava que minha voz fosse tocar tanta gente, que pela primeira vez se sentiu envergonhado, não pela exposição, mas por reconhecer partes da verdade que ele se esforçava para não ver. Escreveu que releu a carta várias vezes antes de mandar, que tinha pensado em mandar por e-mail, por mensagem, mas que escrever à mão parecia mais digno, mais pessoal, e que, acima de tudo, era a única forma que ele conhecia de pedir desculpas sem ser interrompido. A cada linha, o tom ia mudando. Ele lembrava da infância. Da vez em que eu busquei ele na escola debaixo de chuva, molhado da cabeça aos pés, da vez em que eu vendi minha bicicleta velha para comprar o material de desenho que ele queria. Ele dizia que se lembrava, mas que, com o tempo, essas memórias foram sendo sufocadas pela pressão de querer ser aceito em outro mundo. Um mundo onde pai simples não combinava. Eu me perdi, pai. Achei que quanto mais eu me afastasse do Senhor, mais eu pareceria bem-sucedido. Mas no fundo, eu só fui virando uma versão pior de mim. Essa frase ficou gravada na minha cabeça. Ele não dizia isso como um filho arrependido tentando recuperar terreno. Parecia mais um homem desabando diante do espelho. Ele terminava a carta dizendo que não esperava perdão imediato, nem reconciliação. Só queria que eu soubesse, que ele via agora, que ele enxergava, e que se eu permitisse, ele gostaria de tentar ser alguém digno de ser chamado de filho outra vez. Fechei a carta com calma, dobrei de volta e segurei por alguns minutos. Não chorei, mas senti os olhos arderem, porque aquela carta não apagava o que aconteceu, não curava tudo, mas era um passo, um primeiro passo que ele nunca teve coragem de dar em voz alta. E agora estava ali, no papel, escrito com a própria mão. Em silêncio, fui até a estante, abri a caixinha onde guardo as memórias e coloquei a carta junto da foto dele pequeno e do bilhete do pré-escolar. Agora tudo estava no mesmo lugar. A dor, o afeto e a tentativa de recomeço. No dia seguinte fui até a padaria do seu Manoel e pedi 2 pães de queijo e um café passado na hora. Sentei no balcão e fiquei observando a vida acontecendo devagar. Gente passando, buzinas ao longe, o som do rádio tocando Nelson Gonçalves. Eu sentia que, pela primeira vez em muito tempo, o coração estava menos pesado. Mas não era porque tudo tinha se resolvido. Era porque eu tinha aprendido a viver com a realidade como ela é. Sem fantasia, sem romantismo, apenas com verdade. Ali mesmo escrevi um bilhete simples. Filho, recebi sua carta. Obrigado por escrever. Eu ainda preciso de um tempo, mas saber que você reconheceu já valeu alguma coisa. Cuide-se. Dobrei, coloquei num envelope e levei até o endereço dele. Entreguei na portaria do prédio luxuoso onde morava. O porteiro me olhou de cima a baixo, desconfiado, mas eu só sorri e disse: entrega para o Marcelo, é do pai dele. Voltei para casa leve, sem expectativas, porque agora eu tinha entendido que minha paz não dependia mais de como ele me via, mas de como eu via a mim mesmo. E o que eu vi, naquele espelho da alma, era um homem que não deixou de amar, mas que aprendeu a se respeitar. Um homem que foi até o fim por amor, mas que também soube parar antes de se perder de si. À noite, recebi uma ligação inesperada. Era o apresentador do programa de rádio onde contei minha história. Ele dizia que uma editora queria transformar meu relato em um pequeno livro. Algo simples, popular, mas que pudesse ser distribuído em abrigos, escolas, igrejas. Me perguntou se eu topava. Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois respondi: topo sim, mas só se o título for esse aqui: O Dia em que eu dei comida para os invisíveis. Ele riu. Perfeito, seu Adalberto. Vai ser esse. E assim, sem querer, aquela história que começou com dor estava começando a virar testemunho. Alguns dias depois, recebi uma visita inesperada. Não foi o Marcelo, nem vizinho. Foi a repórter de um jornal local que havia assistido meu vídeo e ficou comovida com a repercussão. Ela se chamava Paula
Era jovem, simpática e me pediu se podia vir até minha casa para fazer uma entrevista. Disse que queria contar minha história com mais profundidade, mostrar quem era o homem por trás daquele gesto que tinha tocado tanta gente. Eu pensei por alguns minutos e aceitei. Mas pedi uma coisa: nada de florear. Conta como foi, com verdade. Na manhã da entrevista, ela chegou com um fotógrafo e um bloquinho de anotações. Sentamos na cozinha, como sempre faço com quem vem aqui. Fiz café, coloquei um pão na chapa e contei tudo. Desde o começo. Desde o dia em que o Marcelo me disse que ia se casar, até a noite da festa, o momento em que ele não me agradeceu, a fila na porta do salão, os pratos servidos para quem ninguém via. Contei do vídeo, da repercussão, da carta, do bilhete que respondi. E quando terminei, ela estava em silêncio, com os olhos cheios. Seu Adalberto, o senhor entende a força do que fez? Ela perguntou. Eu respirei fundo. Eu só entendi quando olhei nos olhos daquela criança e vi que ele se sentia visto. Ali eu soube que valeu. A matéria saiu no domingo, título grande: O Homem que Serviu Amor na Calçada. Uma página inteira, com minha foto sentado na varanda, o pão de queijo na mão, o olhar tranquilo. Quando vi aquilo, senti uma mistura de vergonha e orgulho. Vergonha porque nunca fui de aparecer. Orgulho porque, pela primeira vez, eu estava sendo contado não como coitado, mas como alguém que teve coragem, e não coragem de bater, mas de se levantar em silêncio. Na mesma semana, o vídeo bateu 1 milhão de visualizações. O Daniel, que tinha gravado, me ligou e disse que tinha empresas entrando em contato, querendo me chamar para palestrar, contar minha história. Uma ONG de São José dos Campos me convidou para um evento sobre dignidade na velhice. Fui, de boné, camisa limpa e a mesma disposição que sempre tive quando entrava num ônibus às 4 da manhã. Falei por 20 minutos. Não li nada, só contei. Quando terminei, fui aplaudido de pé. Gente chorando, gente me abraçando. E eu ali, com o coração quente e os olhos baixos, sem saber muito o que fazer com tanto carinho. Na volta para casa, sentei de novo na praça. Comecei a pensar no quanto minha vida tinha virado. E tudo por causa de um gesto que nasceu de uma dor. Pensei em como, tantas vezes, a gente espera reconhecimento de onde ele nunca virá, enquanto o mundo lá fora está faminto por histórias como a nossa. Histórias simples, verdadeiras, que ninguém mais conta. Porque hoje tudo é aparência, tudo é performance. Mas ali, com a barriga cheia de arroz com galinhada, aqueles moradores de rua me ensinaram mais sobre humanidade do que qualquer palestra motivacional de internet. Naquela noite recebi uma mensagem da Cláudia, a esposa do Marcelo. Primeira vez que ela me escrevia desde o casamento. A mensagem dizia: Senhor Adalberto, só queria dizer que vi o vídeo. Nunca entendi muito a relação entre vocês, mas agora entendo um pouco mais. Não sei se o Marcelo vai mudar, mas saiba que o senhor plantou algo aqui dentro. Fiquei olhando aquilo. Pensei em responder, mas preferi apenas guardar. Às vezes, o silêncio é mais respeitoso do que a palavra. Poucos dias depois, voltei ao abrigo da casa de passagem. Levei algumas quentinhas que fiz em casa mesmo. Arroz, feijão, ovo e uma banana. Quando cheguei, fui recebido como se fosse da família. Abracei os velhos conhecidos, sentei no chão com as crianças, contei piadas bobas. Um rapaz mais novo se aproximou e disse: O senhor tem cara de avô de verdade, daqueles que a gente não quer perder nunca. Eu sorri e respondi: Mas eu sou mesmo, só que minha família agora é grande demais para caber num sobrenome. Antes de ir embora, deixei uma proposta na mesa da coordenadora: montar uma cozinha comunitária. Nada enorme. Só uma estrutura para que voluntários, gente simples como eu, pudessem vir, cozinhar e oferecer uma refeição quente a quem precisa. Ela chorou. Disse que era o sonho dela. E eu pensei, se o Marcelo me deu uma cicatriz, que ela ao menos sirva de ponte para algo bonito. Na volta para casa, já anoitecendo, recebi mais uma ligação. Era da editora que queria publicar meu livro. Tinham escolhido o título definitivo: O Dia em que Meu Filho Me Ignorou e Eu Alimentei o Mundo. Fiquei quieto por alguns segundos. Depois falei: Pode ser, mas só se tiver uma dedicatória.
Ela perguntou qual. Eu respondi: a todos os pais que fizeram o impossível, e mesmo assim não foram vistos. Guardei o celular. Entrei em casa, fechei a porta devagar. A luz do corredor acesa, o cheiro de café no ar e um envelope novo embaixo da porta. Não era do Marcelo, era do Daniel. Dentro havia uma carta e uma proposta que eu nunca imaginei que receberia na minha vida. O envelope do Daniel era simples, branco, dobrado com cuidado, mas dentro dele havia algo que, de tão inesperado, me fez sentar ali mesmo no sofá antes de terminar de ler. Era uma proposta da própria plataforma onde o vídeo havia sido postado. Um convite formal para que eu contasse mais histórias. Que eu criasse um espaço só meu, um canal, como eles chamam, onde eu pudesse compartilhar experiências de vida, reflexões, conversas sinceras com outros idosos. Segundo o texto da carta, meu vídeo havia se tornado um dos mais comentados do mês. E segundo eles, a voz do Sr. Adalberto toca as pessoas porque é uma voz que o mundo esqueceu de ouvir. Fechei a carta devagar e fiquei olhando para o nada. Eu, Adalberto, que passei a vida guiando o ônibus lotado na Zona Leste, agora estava sendo chamado para guiar palavras. Para guiar corações, talvez. Achei graça da vida. Ela não dá voltas. Ela desenha curvas inesperadas. Assim como a linha 254, que eu dirigia toda terça-feira, fazia uma curva tão fechada ali na Vila Carrão que os passageiros até seguravam no banco mais forte. A vida é assim. Se você não segura, ela te derruba. Mas se segura com fé, ela te leva longe. Aceitei o convite, mas com uma condição, que fosse tudo feito da forma mais simples possível. Nada de estúdio caro, nada de maquiagem. Só eu, sentado na minha cadeira, contando histórias. Histórias minhas e de tantos outros que o mundo deixou de escutar. O Daniel adorou a ideia. E logo começamos. No primeiro vídeo, falei sobre como é envelhecer em silêncio, sobre o que significa ser pai quando o filho vira estranho, sobre como o afeto de um abraço sem laço de sangue pode curar mais que 1000 palavras vazias. E foi assim que nasceu o canal. No segundo vídeo, contei uma história antiga, da época em que eu e o Marcelo viajamos de ônibus até o litoral. Só nós dois, com um isopor de refrigerante e pão com mortadela. Contei sem mágoa, só com saudade. E nesse vídeo, ao final, li a carta que ele me escreveu. Não para acusar, mas para mostrar que todo gesto, quando vem do fundo do coração, merece ser guardado. Contei que não tinha havido reconciliação, mas que havia respeito, e às vezes, isso já é um começo. O canal cresceu mais do que eu imaginei. Recebi mensagens de gente do Brasil todo, gente simples, gente idosa, esquecida, emocionada por se ver representada. Gente jovem, dizendo que ligou para os pais depois de me ouvir. Até uma senhora do interior da Bahia me escreveu dizendo: Seu Adalberto, o senhor salvou o meu domingo. E isso para mim vale mais que qualquer fama. O Marcelo não me procurou mais. E tudo bem. Porque eu entendi que, às vezes, a distância é o único lugar onde o amor não machuca. Continuo escrevendo, continuo gravando, continuo cozinhando para quem precisa. A cozinha comunitária saiu do papel. Uma placa simples na entrada com os dizeres: aqui, todo mundo é visto. E toda semana mais de 80 refeições são servidas. Por voluntários, por aposentados, por gente que também aprendeu a transformar dor em serviço. Outro dia, recebi uma visita do menino da festa, o da calçada. Veio com a mãe, agora com os olhos mais vivos. Ela conseguiu um trabalho fixo como cozinheira e me trouxe um bolo simples. A gente só queria te agradecer por não ter ignorado a gente. Eu sorri. Porque no fundo, essa era a frase que eu esperei a vida inteira ouvir. Agora, quando acordo, ainda faço meu café forte e amargo. Sento na varanda, olho o movimento da rua. A vida continua igual, simples, às vezes dura, mas agora com uma paz que não depende mais dos outros. Porque aprendi que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, e que a maior vingança contra o desprezo é continuar amando, continuar andando, continuar sendo inteiro. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido. E também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui
E compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova, e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também?